Olá, Altair, tudo bem? Conforme combinado, eu faço retornos também aqui por vídeos para facilitar a explicação de todos os detalhes aqui relacionados ao seu trabalho, tá? Em relação à primeira entrega, Altair, a primeira observação, sempre me envie arquivo em documento Word, tá? E não em PDF, para facilitar justamente essas observações que eu preciso fazer aqui no seu trabalho, tudo bem? Um outro ponto, o dilema aparentemente está claro, né? Eu consigo entender qual é o dilema, mas ele precisa e pode ser melhor apresentado e, ao mesmo tempo, mais bem escrito em alguns aspectos que eu vou chamar a atenção aqui para você. Primeiro ponto, tá? Resumo é sempre um parágrafo único, não tem esses diferentes parágrafos, tá? É um texto, como a gente havia apresentado lá na aula, de um parágrafo só, tá? Ele tem aí entre 1.350 caracteres e até 10 linhas, tá? Então, você conta que quando chegar a 10 linhas é o limite máximo geralmente aceito aí para o resumo, tá bom? Eu fiz aqui algumas pequenas correções de texto, também fiz ao longo da introdução. Eu recomendo sempre que dê uma lida antes de enviar de novo, Altair, porque às vezes você acaba escrevendo frases um pouco extensas, né, com 10 linhas, frases bem grandes, que dificultam um pouco a compreensão, né? Eu sempre dou uma dica de ler em voz alta o seu próprio texto, né, de tal maneira que quando faltar fôlego é o momento de cortar a frase, é o momento de partir, né? É uma dica que eu costumo adotar aí para a redação de modo geral, tá? Em relação aqui ao resumo, Altair, você apresenta aqui a história, um pouquinho da história da empresa, criou lá em 2015 a Elo Comunicação, depois surgiu a necessidade aqui do escuta. Resumo, vai direto ao ponto. Não precisa falar nada aqui da criação da empresa da Elo em 2015, depois da necessidade da criação da escuta, nada disso. É direto ao ponto, tá? Este caso para ensino apresenta o dilema na perspectiva da Soraya, dona da Elo Comunicação, que ela está com um dilema relacionado a um dos serviços que ela oferta aos seus clientes. Ela precisa de aprimoramentos, mas não sabe se vai fazer internamente, contratando profissionais, se vai abdicar de 50% da ferramenta em conjunto com outra empresa, ou se ela vai contratar, enfim, né? Direto ao ponto, é isso que eu quero chamar a atenção aqui. Vá direto ao ponto e toda essa informação aqui inicial que você fala da criação da empresa e de informações relacionadas a isso, corta, porque não é o momento de apresentar isso no resumo, tá bom? Aqui você só vai apresentar esse dilema aqui no último parágrafo. O escuta seria demandado por outros clientes, tal, o que acabou por demandar da Elo mais investimentos na plataforma aqui. Ó. Aqui está faltando esse surgindo, não sei o que significa. Né? Naquele momento, o dilema se apresentou no seguinte ponto de decisão: contratar mão de obra própria via CLT, continuar com o parceiro atual ou ainda conseguir um sócio para o negócio que assumisse parte do desenvolvimento de TI. Primeiro ponto, essas opções que você apresenta aqui são opções que a Soraya identificou ou que você ou uma outra pessoa identificou, entende? Importante é que você sempre apresente o caso na perspectiva da protagonista, da Soraya. Se essas foram opções que a Soraya identificou, legal, são opções viáveis. Se não foi a Soraya, mas foi o que outras pessoas pensaram, precisa relativizar, tá? E um outro ponto é o seguinte, essas três opções que você aparece aqui, elas somem nessas outras que você apresenta aqui embaixo. Estão diferentes entre si. Então, precisa ter também uma certa similaridade entre os dilemas, entre as opções ao dilema apresentado no resumo e as opções ao dilema apresentado também na introdução do seu estudo. Tá? Um outro ponto aqui, Altair, de novo, a redação, vírgula, né? É sempre importante a gente tomar um destacado cuidado com relação a isso, mas também eu falo o seguinte, aqui no resumo está faltando algumas informações importantes, que é o que a gente apresentou lá na nossa estrutura. Por exemplo, recomendações para quais cursos e disciplinas. Você joga isso aqui numa frase, ó. Só que está aqui em cima, nem estou entendendo por que está aqui. Esse recomendado para disciplinas de planejamento, administração de custos e análise de investimentos, você joga isso aqui embaixo, no final do seu resumo. E isso daqui que você escreveu, competências desenvolvidas, ou competências que o aluno poderá desenvolver, não é isso? Isso é o que a gente chama de objetivos educacionais, que é um tópico que você vai apresentar só na quarta entrega. Então, você não precisa apresentar isso neste momento, tá? Mas essa informação aqui, você joga aqui para o final do seu resumo de modo geral, tá? Então, olha lá.
este caso, pode ser algo assim, este caso é recomendado para disciplinas de planejamento estratégico, administração, tal. Se você quiser colocar os cursos também, né, para os cursos de graduação e pós-graduação nas áreas, você pode escolher também quais áreas seriam relevantes, tá? Em relação à introdução, Altair, de novo, tem aqui algumas oportunidades de melhoria também, né, principalmente aqui em redação. Um outro ponto que eu chamo a atenção aqui, você já dá um pouco a resposta lá. É unânime que a presença de um personagem central que detém o conhecimento para fazer a gestão da plataforma se torna cada vez mais inevitável. Tá, não, até que não é bem a resposta, não. Isso aqui é meio óbvio, né? Precisa ter alguém que conheça da ferramenta escuta, mas não necessariamente a resposta de como ela vai fazer isso, não é isso? Tá claro, né? Um outro ponto que eu chamo a atenção é que a Soraya, que é a protagonista do caso, ela está um pouquinho sumida aqui, não aparece a Soraya ao longo da introdução, né? O que que ela pensa, né? Quais são as opções que ela já considerou? Você conversou com a Soraya, captou falas dela? Se sim, pega essas falas, incorpore aqui no seu texto, incorpore aqui na sua descrição, né? Se possível, converse com ela, grave a conversa, transcreva e utilize essa transcrição na construção do seu próprio caso. Isso vai dar uma riqueza muito grande aqui no seu relato. Eu daria isso como uma alternativa, tá? Aqui você resgata também os dilemas, mas eu acho que eles estão um pouquinho diferentes lá do resumo, né? Os envolvidos deveriam desenvolver soluções para o momento, ou a empresa contrata um profissional para ser o gestor de TI da plataforma, que passaria a assumir o papel central e resolver todas as demandas tecnológicas da área, ou a empresa abriria a mão de 50% dos direitos de propriedade do sistema para a empresa TecDados, que assumiria este papel passando ainda a ter 50% dos resultados do negócio, que se concretizaria com a abertura de uma nova empresa, na qual Soraya teria 50% do negócio, Maurício os outros 50%. Primeiro, né, tal, isso tudo é uma frase única, eu acho que dá para dividir, dá para construir. Eu costumo também dizer que não dá para ter frases mais extensas do que só um detalhe. Deixa eu. Desculpa, Altair, já tive que fazer uma pequena pausa aqui, mas retomando a gravação, eu acho que você pode melhorar a redação aqui em relação a essa a frase, cortar a frase, fazer frases mais curtas, no máximo 2 linhas, tá? É um padrão que eu também tenho seguido, tá? E outro ponto é trazer, já tinha comentado também, um pouco da Soraya e falas dela na construção aqui de cada uma das observações. Por exemplo, quando você diz que é unânime que a presença de um personagem mais inevitável, coloque aqui uma fala dela que ela ratifique isso, entende? Que ela confirme a necessidade de fato, ter que ter uma pessoa com esse perfil para cuidar da plataforma, tá ok? Mas, de modo geral, o dilema é bom, o caso é interessante, você entendeu a proposta de um caso para ensino, acho que dá para melhorar na redação, dá para melhorar na estruturação, ser mais direto no resumo e trazer um pouco mais a Soraya, incluindo suas falas também aqui na construção da sua própria introdução. Lembrando que a próxima entrega, a entrega de antecedente e contexto, vai até o dia 28 de setembro, tá ok? Bom trabalho. Qualquer dúvida em relação às observações, comentários relacionados a essa entrega, pode mencionar aqui também. Um abraço, bom trabalho.